Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de proteção radiológica, né? Uma disciplina do curso Superior de Tecnologia em Radiologia. E hoje a gente vai falar sobre a RDC 330, um novo documento que fala sobre a proteção radiológica. Então, como é uma coisa muito recente, a gente fala ainda muito na portaria 453 de 98, que é a portaria aí que durante mais de 20 anos, 22 anos, né, lançada em 1º de junho de 98, falava especificamente sobre proteção radiológica em radiodiagnóstico. Esse era o nome da portaria, com as diretrizes para que se iniciasse, somente naquela época, somente na década de 90, se começasse a se pensar a proteção radiológica aqui no Brasil. Teve um pouquinho antes uma portaria, enfim, de São Paulo, que já implementava as diretrizes de proteção radiológica para o estado de São Paulo, que inclusive essa portaria 453 é quase que, digamos assim, uma cópia dessa portaria paulista. Então, até hoje a gente fala muito da portaria 453 e também de algo que ela trouxe, né? Foi ali a primeira vez que apareceu algo chamado Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, que também, dado a existência por mais de 20 anos dessa portaria, é uma coisa que está muito na memória da gente, esse memorial descritivo, que então seria um documento obrigatório que todo serviço de radiodiagnóstico teria que ter, onde falaria nesse documento o que o serviço faz, quais são as suas instalações, os equipamentos, qual programa de proteção radiológica que esse serviço estaria implementando, né, estaria seguindo, questão de garantia da qualidade, monitoração ocupacional e assim por diante. E era um item obrigatório para se iniciar o processo, né, de funcionamento, a documentação e funcionamento do serviço. Então está lá no item 3.8, alvará de funcionamento inicial deve ser solicitado tendo, além de outros documentos, um memorial descritivo, que é a linha D. Era algo obrigatório de existir. Esse memorial foi um ponto de inflexão para a proteção radiológica, digamos assim, no Brasil, porque a partir de então, cada serviço era obrigado a fazer esse memorial descritivo, né, e estudar, e prever, e discutir com seus pares como realizar a proteção radiológica dentro do seu serviço. Então isso ficou algo muito incutido, né, na memória, na cabeça, no dia a dia das pessoas. Então, esse memorial que estava lá na antiga 453, ele previa, então, bem nitidamente, um programa de proteção radiológica, onde teria um programa de garantia de qualidade, um programa de monitoração individual e um programa de treinamento periódico, certo? Então, esses 3 programas faziam parte de um documento maior que era Programa de Proteção Radiológica. Depois havia um outro item, que estava bem claro, que era a questão dos dados da instituição, da equipe, etc., que deveria estar incluído nesse memorial descritivo, e também a questão de relatórios de assentamentos que deveriam também ser guardados. Então vejam a preocupação da proteção radiológica, né, desde 1998, com relação a vários itens, né, guardar relatórios, produzir relatórios, ter dados confiáveis sobre seu equipamento, sobre a equipe e ter um programa de proteção radiológica. Com a nova legislação de 2019, então uma legislação recente de 1 ano e meio, que a gente agora chama de RDC 330 de 2019, o que aconteceu? Foi revisada a portaria 453, digamos assim, toda ela revisada, né? O memorial descritivo saiu, embora não tenha mais o título que tinha antes a portaria de diretrizes de proteção radiológica, ela apresenta ali como primeiro objetivo estabelecer requisitos sanitários para organizar e funcionar o serviço e regulamentar o controle das exposições. Na minha humilde opinião, acho que
esses objetivos, frente até o que está escrito, e a gente vai ver na própria RDC, são muito poucos, né? São muito simplórios, né? Porque na realidade essa portaria, ou melhor, essa RDC, ela traz sim a proteção radiológica, tá? Ela é visando organizar e implementar uma cultura de proteção radiológica no serviço de radiodiagnóstico. Então não é só estabelecer requisitos sanitários, organização, como se fosse alguma coisa mais documental, e regulamentar alguma questão de controle de exposições. Não, é algo muito além, é realmente proteção radiológica. Então, embora não fale mais do memorial descritivo como um documento basicamente único, que teria programa da garantia de qualidade, treinamento, a monitoração, etc., a nova RDC traz 3 programas obrigatórios e diz que o serviço tem que implementar, no mínimo, os 3 programas, que é o programa de garantia da qualidade, programa de educação permanente e o programa de proteção radiológica, né? Já que nós estamos numa disciplina de proteção radiológica, nós vamos enfocar a RDC 330 do ponto de vista da proteção radiológica, certo? Geralmente a garantia da qualidade se fala mais quando você fala em termos de equipamento. E educação permanente é algo relativo à gestão. Mas a gente vai comentar um pouco de tudo, mas sempre focando a proteção radiológica. Então aqui a gente nota que o memorial descritivo, que era um documento que incluía esses 3 programas praticamente, que de alguma forma esses itens estavam lá colocados. Agora esses itens, que eram um subproduto, uma parte do memorial, passaram a ser programas, digamos, entre aspas, independentes, ou seja, ganharam importância, mais ainda importância, na nova resolução, tá? Tendo especificamente que você chamar de 3 programas e implementar esses 3 de forma, claro que paralela, em conjunto, mas de uma certa maneira como se você tivesse, em vez de ter um documento chamado memorial, você passa a ter 3 documentos, tá? 3 programas que tem que ser implementados. E vejam só, a palavra programa sempre já indica alguma coisa do ponto de vista de implementação, de execução, né? Quando você fala memorial descritivo, em outras áreas, né, como engenharia, por exemplo, tem muito memorial descritivo, dá a entender apenas de uma memória de algo que foi feito no passado e que você escreve para, digamos assim, não esquecer, para saber como é que foi feito as contas, por exemplo, na engenharia civil, uma engenharia mecânica, engenharia elétrica. Então você escreve, você guarda uma memória de aquilo que você calculou e como você fez. Então o memorial sempre reporta uma coisa de memória, passado. E aqui a palavra programa tem a ver com presente, com atuação, com ação, né? Com uma coisa, digamos assim, mais viva, certo? Por isso, programa, e cai, de uma certa maneira, a palavra, né? O conceito de memorial descritivo, e sobe 3 programas. Então tá aqui, num resumo rápido, o programa de educação permanente, ele é inicial e periódico, nós já vamos ver parte por parte, teóricos e práticos, então essa educação tem que ser teórica, tem que ser prática, não é só palestra, e tem que ter uma metodologia de avaliação. O programa de garantia de qualidade traz também coisas interessantes, como gerenciamento de tecnologias, que é o equipamento, gerenciamento de processos, ou seja, de protocolos, do atendimento do paciente, de fluxos, e gerenciamento de riscos, também muito interessante esse tipo de abordagem aqui que a RDC traz. Depois, no programa de proteção, medidas de prevenção, medidas de controle e medidas de monitoramento, de acompanhamento. Então, aquilo tudo que estava incluído no memorial, misturado, digamos, ou eventualmente perdido no memorial, sobe de importância, passa a ter o seu documento próprio, digamos assim, o seu programa próprio, e ainda cada um desses programas traz itens que não estavam muito claros na portaria, ou estavam subentendidos, que agora são trazidos à luz, né? Então, medidas de prevenção de uma exposição errada de radiação, medidas para controlar a exposição, o monitoramento das pessoas, da radiação produzida, etc, etc. E vejo que a primeira coisa que
a RDC já traz, seu artigo 5º, o 15º, é o Programa de Educação Permanente. Então, a primeira coisa que ela fala é na educação, certo? Por quê? Porque a proteção radiológica, ela vai muito além de você imaginar em avental de chumbo, em blindagem, eventualmente ali colimação do exame para o paciente, alguma coisa assim. Vai justamente de uma educação, de uma conscientização, de uma cultura de proteção radiológica. Por isso a importância de você ter um programa de educação permanente, ou seja, anualmente você tem que fazer os treinamentos. Você tem que fazer palestras, você tem que fazer aulas práticas, digamos assim, com a sua equipe, capacitação teórica e prática. Outra coisa, sempre que novos processos e novas pessoas integrem esse serviço. Ou seja, veio um equipamento novo, você não pode começar a usar o equipamento novo sem treinar as pessoas, sem discutir o que vai ser feito com aquele equipamento novo. Né? Deixa que o pessoal vai aprendendo. Não, não pode. Você não pode implementar um processo, por exemplo, você já está com o seu equipamento, você já conhece, mas vai começar a fazer um exame diferenciado. Vai usar, por exemplo, o exame, vai fazer exame contrastado, você não fazia antes. Então, de novo, você tem que treinar as pessoas. Chega os estagiários, né? Muitos de vocês, de repente, ainda vão ser estagiários, ainda estão estudando, vão ser estagiários. Então, esses estagiários também, não é deixar, não, deixa assim que o técnico lá, o tecnólogo ensina ele no dia a dia. Não, você tem que fazer um treinamento antes, sem paciente, algumas leituras, algumas palestras, para que esse estagiário, por exemplo, possa começar a operar os equipamentos dentro da cultura de proteção radiológica. Outra coisa, fiz a palestra, treinei o estagiário, tem que ver se ele aprendeu efetivamente, se ele entendeu como é que opera o equipamento, como é que cuida da proteção, qual é o fluxo, como é que eu chamo o paciente, como é que eu entrego o exame ao paciente para evitar troca de exames, coisas do tipo. E ainda a RDC traz especificamente, olha, você tem que falar de protocolos, de procedimentos, tem que lembrar a equipe lá, o médico, o enfermeiro, talvez até o pessoal da secretaria, da recepção, o que tem que fazer, lembrar de segurança do paciente. Se tem exame contrastado também, pensar na segurança em relação a efeitos colaterais ou adversos do contraste. Gerenciamento de riscos, então tem que falar para o pessoal o que acontece, se você errar, não é só ensinar a fazer o certo, né? Então, às vezes você diz, não, faz o certo, assim, mas ensinar também se acontecer um erro, como evitar o erro, e se acontecer um acidente, o que eu tenho que fazer, gerenciamento de risco. O programa de garantia da qualidade, lembrar, reforçar, né? Durante as palestras, ou se vai fazer os testes de controle, ensinar como é que faz os testes de controle, a importância, o que fazer com o resultado do teste de controle. O programa de proteção, né? Quando couber, por quê? Porque a RDC ela abrange ressonância e ultrassom. Então, ressonância e ultrassom não tem proteção radiológica. Por isso que a portaria, às vezes, é explícita em dizer que é serviço de radiodiagnóstico, serviço que usa radiação ionizante, etc., por causa que ela é abrangente, inclusive na ressonância e no ultrassom. E, eventualmente, normas aplicáveis. Então, por exemplo, agora a RDC 330 é nova em relação à portaria 453. Então, tem que todo mundo estar se capacitando novamente sobre as regras da 330, dizendo o que mudou, o que melhorou, o que não precisa fazer mais, o que se criou de novo para ser feito, e assim por diante. Então, veja a importância da educação. Certo? No artigo 17 fala um pouco da documentação, mas o que é importante aqui? Aqui até eu chamo a atenção. Projeto básico de arquitetura e memorial descritivo. O memorial descritivo é de arquitetura, tá? O pessoal não acha, mas está falando de memorial e tal. Não, é de arquitetura, ou seja, quando tiver lá a planta baixa, dizer, olha, a parede está blindada, qual é a blindagem, a porta, dizer por que a sala tem aquele tamanho, qual foi as regras, que a própria Anvisa tem regras, né? O Ministério da Saúde, de como construir uma sala, qual é o tamanho da sala, distâncias mínimas, tá? E tal, etc., né? Poder passar uma marca. Então, isso é o memorial descritivo. Quando alguém olhar a planta e ficar na dúvida, puxa, mas por que tem 3 metros por 4 de largura? Por que não é 3,5? A regra não manda ser 3,5?
Aí no memorial vai estar escrito, ó, foi usado tal regra que diz que se for acima de 10 metros quadrados, pode ter uma distância de 3 metros entre uma parede e outra. Ah, então tá. É que se for muito pequeno, aí tem que ser 3,5 por 3,5, por exemplo, sei lá. Então o memorial descritivo vai dizer como que foi construído, enfim, né? Outra coisa, registro de todos os procedimentos. Então, fiz uma radiografia, qual foi a tensão, qual foi a corrente, o tempo, qual foi o paciente, né? Anatomia, qual foi o filme, etc, etc. Todas as normas, rotinas, tudo tem que estar escrito, registrado, guardado. Tá? Inventário dos produtos, ou seja, uma lista de tudo que eu tenho no meu serviço. Quantos chassis, quanto cassete, quantos processadores, quantos aventais de chumbo, quantos protetores de tireoide, tudo isso. Relação nominal de toda a equipe. Então, quem trabalha no serviço e o que faz, obviamente. Está registrado no conselho de enfermagem, no conselho de radiologia, no conselho médico, qual é o número de registro, tudo isso. E outra coisa, assentamentos que evidencia a execução do programa de educação permanente, da garantia e da proteção. Ou seja, não basta dizer, eu fiz um curso para os meus trabalhadores, né, para minha equipe, e pronto, vem alguém, um professor, vem um outro especialista de algum outro local, fez uma palestra, um médico, um outro tecnólogo. Muito bem, tem que registrar quem que veio, que horas que foi treinamento, quantas horas, o que ele falou basicamente, qual foi o assunto abordado. Foi feita uma avaliação, um formulário ao final da palestra, ele fez aula prática, quantas horas durou, enfim, tudo isso tem que ser registrado. Bom, sem contar a garantia de qualidade, né? Todos os testes que forem feitos, os laudos têm que ser fornecidos, tá? Então vejam que tem toda uma cultura de proteção, não é só ter o avental, ter a blindagem, mas sim documentar, fazer os testes por fazer, não, tem que documentar. Outra coisa também de responsabilidade, o responsável legal, que seria o dono, né, que tem mais dinheiro e tal, ele é obrigado a implementar as medidas. Não é assim, eu mandei o médico disse que o tecnólogo ia fazer, o tecnólogo jogou pro técnico, diz, tu é que vai comprar os aventais, vai te virar, vai fazer isso. Não. O responsável legal, seria basicamente o dono, né, que ele tem o lucro das coisas, vai ter que resolver. Tá? Pode, claro, delegar para algum, mas assim, a responsabilidade final é dele. Se ele não deu o dinheiro, se ele não deu as condições das pessoas lá, do supervisor, do médico, comprar ou fazer um diagnóstico com qualidade, ou isso, aquilo, a questão é dele. E também garantir que todo mundo da equipe saiba qual é a sua função e sua responsabilidade. O que o médico faz? O que o tecnólogo faz, tem que fazer, não pode fazer, o técnico, todo mundo tem que saber. E aí, a cada membro, sabendo o que tem que fazer, né, tem que também se lembrar que ele tem que conhecer a resolução 330, estar ciente, dos riscos associados por estar trabalhando com radiação, quais são as normas, quais são as rotinas, quais são os procedimentos e qual a sua responsabilidade na proteção das pessoas. O que o meu serviço, o que a minha responsabilidade, o que a minha tarefa pode ajudar ou não, ou pode até causar um acidente com relação à proteção radiológica das pessoas. Tá? Executar atividades sempre com os procedimentos operacionais estabelecidos, ou seja, o serviço tem que ter os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões. Tem que ter algo escrito dizendo, olha, você aperta primeiro o botão A, depois o botão B, depois você posiciona o paciente, depois você faz o exame, depois você tira o paciente. Se você tiver dúvida, chame o médico, chame o tecnólogo, chame o físico, tudo isso tem que estar escrito. E ainda, se for o caso, se você presenciar algum erro grave, você tem que avisar a autoridade sanitária se alguma coisa está acontecendo de errado, tá? Tem mais alguns itens, né, que a gente só citou os 3, digamos, não vou dizer mais importantes, mas mais interessantes dentro da visão da proteção radiológica. E aí, depois de falar da educação, do programa permanente de educação, a gente fala da garantia da qualidade. Então, veja, tem que implementar um programa que tem, no mínimo, daí que a gente colocou na nossa tabela lá,
né, no nosso fluxograma. Gerenciamento de tecnologia, de processo e riscos. Então, ela é bem clara. Tá? E implementar padrões de qualidade. Então, assim, o que é uma imagem com qualidade? Isso é muito importante. Isso é proteção radiológica. Certo? O que é uma imagem com qualidade? O que é um tórax feito com qualidade? Uma imagem de crânio, AP, perfil. O que eu tenho que enxergar nessa imagem? O que eu tenho que ver nela? Qual é o contraste que eu espero entre partes mole e osso? O que eu não posso ver, de repente, nela, né? Os artefatos. Entende? Então, isso é importante. Tem que ter padrões, para daí eu poder dizer que se eu estou atingindo os padrões ou não, e o que eu tenho que melhorar para que esse padrão seja atingido, ou melhor ainda. Garantir a manutenção dos equipamentos. Garantir as condições de uso dos equipamentos. Dos acessórios também. E aí ela lembra a questão de teste de aceitação, de constância dos números, manter relatórios e laudos arquivados. Então, tudo isso é proteção radiológica. Eu cuidar dos meus equipamentos, guardar os relatórios, os laudos, deixar eles sempre funcionando, isso é garantia da qualidade visando a proteção radiológica, visando não ter que repetir o exame, procurando sempre dar imagem com melhor diagnóstico, melhor qualidade para o diagnóstico. Então, caso os parâmetros de funcionamento estejam nos níveis de restrição, o que o responsável legal tem que fazer? Suspender imediatamente o equipamento. Não pode usar mais. Salvo em uma questão de urgência ou emergência, mediante parecer do responsável técnico supervisor. Ou seja, não é assim, estragou a lâmpada lá do colimador, não, tudo bem, continua funcionando, daqui 3 dias a gente troca. Não, para de funcionar. Num caso muito lá de emergência, chegou alguma coisa e tal, não, preciso fazer, só tem esse exame, não tem como fazer outro, etc. Não, então vamos fazer. Tem como eu contornar, o responsável técnico diz que tem como eu contornar a falta de luz no colimador para que eu não perca a imagem, para que eu não tenha que fazer de novo, para que o paciente não seja irradiado em excesso, a equipe também, assim por diante. Então, tem todo um procedimento. E adotar as ações necessárias, tá? Então, ele suspende, autoriza se for o caso, mas ao mesmo tempo adota imediatamente, manda fazer a manutenção. E aí tá aqui, ó, dentro do programa de garantia da qualidade, gerenciamento de tecnologias, né, como eu disse, ter um padrão de imagem, prever a manutenção preventiva, manter as condições de uso, os testes todos de qualidade, usar instrumentos calibrados para fazer esses testes. Já no gerenciamento de processo, o profissional tem que estar legalizado, né? Então tem que contratar enfermeiros, técnicos, tecnólogos, médicos, todo mundo com carteirinha, né? Todo mundo direitinho. Quais são as técnicas usadas, tá? Como melhorar essas técnicas, como diminuir a dose, como resolver problemas com acompanhantes que querem ficar na sala sem necessidade, ou quando eu preciso chamar eles para segurar ou dar conforto a algum paciente, os protocolos, o POP, e o gerenciamento de risco, que é comitê de gerenciamento, uma revisão sistemática, recomendações quando acontece alguma coisa. Tudo isso a gente vai ver principalmente aqui processo e risco. Gerenciamento de tecnologias é mais questão de teste de controle de qualidade que a gente vê geralmente com parte de equipamento, tá? Então, a resolução para gerenciamento de tecnologia, ela fez instruções normativas agora, recentemente, a maio de 2021, que fala dos testes, basicamente os testes de controle de qualidade para radiografia médica, fluoroscopia intervencionista, mamo, tomografia odontológica extraoral e intraoral, ele divide, né, em 2 normas separadas, ultrassom e diagnóstico intervencionista e ressonância. Então, justamente porque a RDC abranja o serviço de imagem, digamos assim, é que às vezes no texto aparece algo assim explícito que é em caso de radiação ionizante, ou quando couber, ou quando se aplicar, porque ultrassom e ressonância não tem radiação ionizante, tá? Mas está dentro da mesma RDC 330. Então aqui nessas 8 instruções normativas se fala mais especificamente o controle de qualidade, tá? Que é muito importante, obviamente, para proteção radiológica, principalmente para não repetir o exame. Já no gerenciamento dos processos, então, que aí tem a ver com proteção radiológica, então, ó,
técnicas e equipamentos sejam os corretos. Então, se eu vou fazer uma mamografia com mamógrafo, não vou engembrar uma radiologia convencional para quebrar o galho. Se eu tenho que usar um filme correto de mama, não posso usar o filme de raio-x convencional só para quebrar o galho. O serviço deve elaborar, ou seja, o próprio serviço cria suas regras e implementa, ou seja, executa o que escreve, rotina, protocolo, por exemplo, todas as atividades. Então, tudo que eu tenho que fazer, duvidar, se quiser, pode botar até a hora do cafezinho lá, para que como que você coa o café, pode botar lá, porque se o tecnólogo não tomar o café direito, não gostar do café, o técnico que acontece, vai com sono fazer o exame e erra. Então, pode botar até o preparo do café lá, qual é a rotina para fazer o café, para o café ficar gostoso e todo mundo tomar e ficar acordado, certo? Então, tudo que você faz lá tem que elaborar, escrever e implementar. Depois, quem é o culpado? Se não fizer, de novo, responsável legal. Tá? O dono mesmo, que assina embaixo lá e que faz o pagamento. Ele é que é o responsável. Claro que ele pode dizer, não, vou chamar o supervisor de proteção radiológica, ele junto com o médico, junto com o tecnólogo, vão elaborar e vão controlar, tudo bem. Mas se os dois não fizerem, um deles não fizer, sobra para o responsável legal. Mas todo mundo, toda equipe conheça e execute. Então tem que verificar se está todo mundo cumprindo a regra. E por fim, as normas devem estar escritas em linguagem acessível, certo? Então não adianta eu inventar muita palavra bonita lá, que de repente as pessoas vão ler, o pessoal da enfermagem, por exemplo, que não está acostumado com alguma terminologia, os próprios médicos, talvez não entenda o que é lá KV, MA, MAS, e espectro de energia, coisas por aí. Então tem que procurar isso, tá? Procurar fazer numa linguagem técnica, obviamente, né? Mas de forma acessível, qualquer coisa, bota lá em parênteses, explica alguma coisa. Então vejam que tudo isso que a gente está falando, controle de qualidade, gerenciamento de processo, quais são as técnicas, implementar as normas, as atribuições que cada membro da equipe tem, tudo isso faz parte de uma cultura de proteção radiológica para que eu não erre, que eu não cause acidentes, para que eu não tenha que repetir um exame que não saiu certo, não saiu de forma correta por algum erro que foi cometido porque possivelmente eu não segui as normas. Então aqui está um resumo rápido de todos os itens. Gerenciamento de processo. Já no gerenciamento de risco, então vejam só, o que a RDC trouxe? Isso é novo em relação à portaria 453, tá? Porque o que a gente já falou, a portaria 453 de alguma maneira falava, deixava implícito. Aqui não, a RDC 330 chama a atenção de que serviços de médio e grande porte, que tem atenção secundária e terciária, tem que obrigatoriamente criar um comitê de gerenciamento de riscos, com todos os responsáveis. Então, todos os técnicos, tecnólogos, equipe de enfermagem, supervisor de proteção radiológica, etc., e até mesmo da direção, todos têm que se reunir, tá? Mensalmente, cada 2 meses, enfim, depende do tamanho do serviço, né, lá da clínica, do hospital, e tem que revisar sistematicamente como está indo o programa de educação permanente, a garantia de qualidade, a proteção radiológica, né, ou quando couber por causa da ultrassom e da ressonância, para garantir a qualidade e eficácia e segurança das práticas. E recomendar medidas cabíveis para a melhoria da continuidade. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente eu tenho que parar a cada 2 meses, não é simplesmente olhar, aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa, alguém reclamou, não, tá tudo bem, então tá, daqui 2, 3 meses a gente se reúne de novo, beleza. Não é só quando acontece um acidente, você tem que perguntar, dizer assim, como é que está o nível de repetição dos exames? Nós estávamos em 5% dos exames, cada 100, 5 eram repetidos, porque o paciente se mexia, porque eventualmente o técnico ou tecnólogo errava o parâmetro, porque na hora de usar o contraste a gente errava alguma coisa e o exame não ficava bom lá na tomografia com contraste, enfim, tinha algum erro. O pessoal da recepção esquecia de avisar que tinha que fazer jejum, alguma coisa especial, aí quando o técnico ia fazer o exame, perguntava, você fez jejum? Que nós vamos usar um contraste. Não fiz, ninguém me avisou. Então
o senhor vai lá na recepção e marque outro horário, porque a gente não pode fazer, o senhor precisa ficar 6 horas, 8 horas, 12 horas sem ingerir nada. Então, assim, tem que ver se está havendo falhas, tá? Tem que dizer, olha, saiu uma recomendação nova, teve um artigo, alguma coisa numa revista que eu li que fala sobre alguma melhoria, então vamos aplicar aqui, podemos aplicar aqui no nosso serviço, tem como a gente melhorar, então tem que ser feito sistematicamente e recomendar medidas cabíveis, tá? Claro que quando acontece um acidente, aí sim, mais obrigatoriamente, né? Então, identificar, avaliar, monitorar tudo, identificar falhas de equipamentos, erros humanos, tem que estar sempre pensando onde é que pode dar errado, o que pode acontecer, e se faltar luz no meio do exame, e se faltar contraste, e se o médico não tiver no dia que pode ser feito contraste, se tiver uma parada cardíaca, enfim, tem que estar pensando em tudo isso. Tudo isso é proteção radiológica, é não emitir radiação quando o exame não vai ter um resultado esperado. Por exemplo, você já sabe que vai dar errado e mesmo se você faz o exame, não tem sentido. Investigação documentada. Então não basta lá perguntar para o tecnólogo o que aconteceu. Ah, não, faltou luz, daí caiu o disjuntor, eu não consegui ligar o equipamento, a mesa não funcionou, o paciente ficou meio preso ali, mas a gente foi lá, tirou ele, liguei o disjuntor, voltou a funcionar, tudo ok. Ah, tá, então beleza, deu, pronto, toca a vida. Ninguém morreu, ninguém se acidentou. Não, você tem que fazer um relatório, dizer, olha, aconteceu isso, faltou luz, porque não foi culpa nossa, foi culpa da empresa que, né, de energia elétrica, da concessionária, e aí o equipamento parou, mas não devia parar assim, o equipamento tinha que continuar funcionando por mais 5 minutos, porque tinha gerador, ou porque tinha um backup, enfim, tem que ver. E aí, a partir de agora, a gente vai tomar tais e tais providências. Então, tudo tem que ser documentado. Ações preventivas e corretivas durante a investigação. Então, se descobrir alguns erros, já vai implementando. E se for algo mais grave, o paciente recebeu muita dose a mais ou se machucou alguma coisa, tem que avisar a vigilância. Então, tá aqui, ó, um resumo rápido: comitê de gerenciamento, identificar, monitorar as variáveis, verificar possíveis falhas de equipamento, erros humanos, fazer uma investigação documentada, notificar a vigilância sanitária. Então agora nós entramos na parte do programa de proteção radiológica. Estamos aqui no 42. Os 41 itens anteriores, todos, embora não pareça explicitamente, eles estão ligados sim à proteção radiológica. Se a gente seguir aquilo como está escrito, a gente consegue garantir segurança para a equipe, para o público e para o próprio paciente. Então, o que é esse programa? Tem que estar escrito lá como que você vai prevenir possíveis acidentes, exposição desnecessária, dose a mais do paciente. Como é que você vai controlar para saber se isso está sendo feito? Como é que você vai controlar que o público não está recebendo dose? Via levantamento radiométrico. Como é que você vai controlar que os exames estão certos? Via controle de qualidade. Vigilância, monitoramento. Monitorar a equipe, dosímetro, monitorar ambientes, tudo isso tem que ser feito. Sempre lembrando, princípio de justificação, otimização, limitação, né? Justificação do exame, otimização das blindagens, do uso de equipamentos e limitação de dose, em primeiro lugar, trabalhador, depois público, e eventualmente não existe exatamente uma limitação, mas uma justificação de diminuir a dose no paciente. E também como prevenir acidentes. Isso tem que estar escrito ou ser um norte do programa de proteção radiológica. Então tá aqui os princípios gerais, qual é a técnica, qual é o equipamento que você vai usar, qual é a qualidade da imagem, níveis de referência de dose para saber se está fazendo certo, problemas ou situações de mulheres grávidas, sejam pacientes, sejam trabalhadores, a própria dosimetria, medidas de prevenção, como é que eu vou prevenir? Uma avaliação contínua do funcionamento da situação, sinalização dos ambientes, classificação desses ambientes, medidas de controle, o próprio programa de garantia da qualidade é um controle, uma forma de controlar a qualidade, controlar os equipamentos, normas e rotinas, o uso de EPI para evitar, né, exposição excessiva do
eventualmente do paciente, mas principalmente do trabalhador, e medidas de vigilância, ou seja, medir constantemente, enfim, semestralmente, anualmente, como é que está os níveis de exposição, a produção de radiação, antes de blindagem, depois de blindagem, monitoração do indivíduo ocupacionalmente exposto, como que estão os assentamentos para mim ver o histórico dos eventos, dos acidentes, das coisas, a investigação dos casos e assim por diante. Como parte da proteção radiológica, exposições ocupacionais têm que ser controladas. Como que eu vou controlar? Ah, dosimetria, né? O serviço de dosimetria, vou contratar, etc. Isso tem que estar no teu programa, tem que estar escrito. Meu programa de proteção radiológica prevê a contratação da empresa XYZ que vai fazer mensalmente, tá. O novo contratado, estagiário, não entra na sala de exames, não faz exames enquanto não tiver a monitoração, não tiver o dosímetro. Enfim, tudo isso tem que estar escrito, as regras, né? E, por exemplo, exposições normais de público têm que ser restringidas aos limites já conhecidos. A prevenção constitui também a avaliação contínua das condições de trabalho. Tem avental para todo mundo, tem dosímetro, todo mundo usando dosímetro. Tem protetor de tireoide, está tudo funcionando. Classificação dos ambientes, áreas livres, controladas, etc. Sinalização, o que é uma área supervisionada ou controlada. Então, isso tudo previne que as pessoas entrem erradamente numa sala de exames quando está disparando a radiação, por exemplo. As salas radiológicas são obrigatoriamente consideradas controladas, tem que ter barreiras físicas, com a blindagem, etc., para garantir o nível. Tem que ter uma restrição de acesso, ou seja, tem que ter uma porta, que a pessoa tem que abrir a porta para entrar, para evitar que ela receba radiação indevidamente, porque não sabia que podia entrar naquela sala. E outra coisa também, apenas equipamentos e acessórios têm que estar na sala, ou seja, eu não posso usar a sala de radiodiagnóstico ali, que eu vou fazer exame, como um depósito, como uma lanchonete, onde eu vou fazer lá meus lanches, lá, tomar meu café. Não pode ser uma sala dormitório, não, tem um colchãozinho no canto ali, que aí o tecnólogo fica dormindo, quando chega às 3 da manhã chega um paciente, ele acorda, vai lá e tal. Como é só ele que está ali, se ele está dormindo, ele não está fazendo exame. Se ele está fazendo exame e não está dormindo, então posso deixar o colchão ali. Não pode. Não pode deixar o colchão ali. Ah, não pode. Ali é só o exame direitinho e tal, só o que precisa. Então, o que significa controlar a proteção radiológica dentro desse programa? É implementar o programa. Então, o controle é escrever o programa de garantia da qualidade, por exemplo, e ter certeza que ele está sendo implementado, que está sendo feito. Está escrito lá testes uma vez por mês, testes uma vez por ano, tem que verificar se eles estão sendo feitos. A implementação das normas, das rotinas, protocolos, etc. Ou seja, está sendo feito, né? Está sendo cumprido aquilo que foi dito. Ah, tem que usar espessômetro para o exame do paciente. Estão usando espessômetro, estão calculando qual é o KV correto, qual é a tensão, a corrente correta. O uso de equipamentos. Eu comprei os equipamentos. Está lá escrito que quando for fazer exame de abdômen tem que usar protetor de gônadas. Está sendo usado, não está sendo usado. Enfim, então tem que garantir. A questão do acompanhante, só se for imprescindível. E como é que está sendo? Está se deixando todo acompanhante entrar? Ah, eu quero acompanhar, por favor, deixa eu acompanhar. Ah, pode entrar, pode entrar. Se está entrando, está dando avental, está mandando ficar longe, usa avental, mas fica lá naquele cantinho da sala. E aí se tiver acompanhante, tem que usar proteção. Então vejam assim que o que a RDC traz, além de ter uma parte, digamos, burocrática, algumas coisas um pouco chatas, digamos assim, o pessoal às vezes não gosta, tem que cumprir lei, mas em alguns casos ela é bem clara, ela é um manual de uso. Então assim, posso permitir um paciente ter um acompanhante, uma mãe, um pai acompanhar uma criança, ou um filho acompanhar o seu pai, ou, né, seu avó de idade. A portaria já diz, pode, mas tem que dar avental. Qual avental? Um avental de 0,5. Um avental de 0,5, inclusive, no paciente, para proteger. Então, ele já diz como proteger.
Claro, são poucas questões que ele diz, mas ele fala. Então, assim, eu tenho dúvida de como fazer. Puxa, será que é importante proteger? Veja que ele fala até 5 centímetros, ou seja, não, mas está colimado. Sim, está colimado, mas a tireoide está a 4 centímetros da área colimada. Então, bota um protetor de tireoide. Na odontológica também, não precisa usar, usa, não usa, como é que faz? Ele diz, um protetor de 0,25 milímetros. Então, em alguns casos, é um manual que basta seguir, não tem mistério, não tem nada de chato, de cansativo, de burocracia, de legislação. Não, ele responde a tua pergunta. Aí, monitoração tem a ver com níveis de exposição das salas, a monitoração dos indivíduos. Os assentamentos, né? O que eu tenho que guardar quando eu fizer, por exemplo, um levantamento radiométrico? Ele fala sempre nos assentamentos. Ele fala sempre da importância de você ter o controle de qualidade sendo executado, os testes são guardados. A dosimetria pessoal tem que ser guardada. No caso do levantamento radiométrico, ele é bem explícito. Olha, se você tem dúvida, então o que você tem que fazer? Um croquis, um desenho simplificado, onde está localizado o equipamento e as salas vizinhas. Tudo sobre o equipamento, nome, série, modelo do tubo, do equipamento em si, qual a instrumentação que você usou, se ela estava calibrada, foi a data de calibração, fatores que você usou, KVMA, carga de trabalho, fator de uso para aquelas paredes, etc. Quais foram as leituras que foram realizadas dentro e fora da área de controlada para comparar, para ver se realmente a barreira está funcionando. Estimativa a partir da carga de trabalho, fator de uso, da dose ambiental, para ver se está dentro do limite de público, dentro do limite de trabalhador, área controlada, área livre, assim por diante. Então ele já avisa, no caso dos testes, que está um pouco mais relacionado às instruções normativas lá para cada tipo de equipamento, de diagnóstico, aqui o levantamento radiométrico ele já diz exatamente, tem que ter tudo isso. Todos esses itens têm que ser cumpridos. Então ele já traz como se fosse um manual. Uso do dosímetro individual, problemas de fazer a leitura em caráter de urgência. Eu acho que deu um acidente, eu acho que eu recebi uma dose mais alta que o normal. Então tem que mandar para leitura esse dosímetro para ver se ele resolveu a questão, se houve ou não, né? Se ele consegue descobrir se houve ou não realmente aquela dose acidental. Se houve um valor muito alto, tem que investigar, tem que ir atrás, certo? Alguma coisa também, por exemplo, aqui que é bem explícito. O médico lá mostrou o exame no computador, ou eventualmente no negatoscópio. Eu vou fotografar, eu vou filmar esse exame com meu celular para que um outro médico possa ver. Isso é proibido. Isso é proibido. Vou guardar a foto para dizer que eu fiz esse exame. Não, isso é proibido. Claro, você pode fazer só para botar no Instagram, mas se for objetivo de guardar um mês, não, eu vou guardar isso, porque aí se você vier o ano que vem com outro exame, eu comparo. Não pode. Ou para fazer diagnóstico, laudo, não pode. Ou você obtém a imagem já digital ou usa um scanner específico, né, que diz não pode usar um scanner não específico, o scanner que eu tenho em casa. Se eu usar um scanner específico para equipamento radiográfico, aí tudo bem. Aí eu posso digitalizar essa imagem e guardar no computador. Mas se não, fotografar, filmar, qualquer outro método não é permitido para guardar a informação, digamos assim, de uma maneira oficial, ou dar laudo. Então isso aqui é explícito. Né? Se alguém tem dúvida, ali fala. Outra coisa, só quem é legalmente habilitado, técnico, tecnólogo, médico, em alguns casos físico-médico, etc., pode executar um exame, pode disparar radiação, administrar radiações em seres humanos ou operar o equipamento. Ou ainda esteja em treinamento, que é o caso do estagiário, sob supervisão direta de profissional legalmente habilitado. Então, quer dizer, tudo bem. Professor, mas eu não estou legalmente habilitado porque eu sou estagiário. Sim, mas você está estudando, você está em treinamento, fazendo curso técnico, tecnólogo, enfim, e tem um profissional que está legalmente habilitado, que é seu responsável. Fica proibida exposição de seres humanos para demonstração ou treinamento, fins empregatícios, exames rotina de tórax, por exemplo, internar, vou fazer o tórax antes de internar o paciente, que isso era comum, tá? São coisas que antigamente se faziam, já era proibido, mas novamente foi escrito que é proibido. E uma coisa que é interessante também,
que havia dúvidas sobre a execução de exames em domicílio. Paciente acamado, se eu poderia levar o equipamento e fazer lá, certo? Havia dúvida. Dúvida porque não falava nem que sim nem que não, né? Hoje está escrito, ele é permitido desde que inaceitável remover o paciente. Ou seja, se realmente o médico assim, não dá para tirar o paciente está muito debilitado, ele pode pegar uma infecção hospitalar, ele não pode sair da cama, né? Mora em apartamento, né? Não cabe no elevador, a maca não cabe no elevador, não pode tirar de cadeira de rodas, enfim. Então, se for realmente impossível remover, você pode sim fazer um exame em domicílio. Então, está permitido, né? Não pode fazer tele-raio-x, fazer o Uber raio-x, alguma coisa assim, ou Rap raio-x, Rap-x, chamar o cara, vir um motoqueiro, vir fazer a radiografia e ir embora por qualquer motivo. Tem que ser justificado, por causa de toda a questão da proteção radiológica. E o que é proteção radiológica? Ah, porque eu vou emitir raio-x que vai para o vizinho, vai para o cachorro, vai para o gato que está no pátio, ou porque vai para alguém que está na casa. Ah, porque eu não vou levar o meu avental. Não é só isso. É porque um exame feito em domicílio, por exemplo, possivelmente não vai ter toda aquela qualidade. Você vai expor o paciente à radiação e depois vai levar para o médico, mas vai falar assim, não está boa essa imagem, eu não consigo dizer se está com pneumonia ou não, por exemplo. Vai lá e faz de novo. Então, veja, a questão não é só, porque eu vou espalhar a radiação na casa da pessoa. Não é só isso. É porque você vai levar um equipamento que não é aquele equipamento mais adequado, aquele equipamento mais completo. Você vai levar um equipamento portátil, você talvez não consiga manter a distância de 1 metro, certo? Você vai ter o chassi embaixo do paciente, pode ser que o chassi fique torto, então angulação. Então, por várias questões, não vai sair um exame 100%. E aí o que acontece? Pode não dar o diagnóstico correto ou até o médico pedir para fazer de novo. E aí o que aconteceu? Você expôs o paciente sem ter o objetivo final, que é um bom diagnóstico. Então, por isso que, de novo, proteção radiológica não é só produzir a radiação e se proteger da radiação. Proteção radiológica é evitar produzir a radiação. É não produzir a radiação quando realmente não é necessário. Ou seja, uma repetição de exame. Ficam proibidos, por exemplo, de novo, embora o RDC seja algo um pouco mais genérico, mais amplo, falando em programas, na dúvida eles colocaram algumas coisas, como não pode segurar com as mãos os dispositivos, mãos nuas, né? Não está escrito aqui, mas seriam mãos nuas. Você pode usar se tiver uma luva de plumbífera, né? Que protege da radiação. Exceto em radiologia intraoral, né? Que é aquela que você segura com o dedo, por exemplo. Utilização de equipamento radiológico móvel como fixo. Antigamente, a portaria permitia que o radiológico móvel fosse usado como fixo, desde que a sala onde ele está fosse considerada fixa. Ou seja, se eu tenho uma sala que eu uso só para fazer radiografias, uma sala radiográfica normal, só que em vez de eu comprar um equipamento fixo, eu comprei um equipamento móvel, porque daí de dia, sei lá, de manhã eu uso lá na UTI, uso lá no centro cirúrgico, e de tarde faço as radiografias eletivas na sala radiográfica. Então eu tenho um equipamento só que serve para duas coisas. Uma hora ele está embaixo, outra hora ele está lá em cima. Então, nesse caso, a sala de radiografia é uma sala de radiografia que funciona normalmente, sei lá, tarde, noite ou durante emergência, só que usa equipamento móvel. Aqui não. Aqui está dito que é proibido usar o móvel como fixo. Quer ter uma sala de radiografia fixa, ou seja, no sentido que ela só faz radiografias, ele tem que ser um equipamento obrigatoriamente fixo, ou seja, com a mesa principalmente, com condições de fazer todos os exames. E aí o móvel, é só para usar na UTI, eventualmente na sala de cirurgia, assim por diante. Caso que quebrou o fixo e eu preciso temporariamente, por 2 dias, somente se o caso for de urgência e emergência. Se for eletiva, manda voltar outro dia. Também é proibido gerador de alta tensão autorretificado ou retificado de meia onda, porque
tem menor qualidade de produção da radiação, você precisa ficar mais tempo ligado, etc, etc. E hoje em dia já tem os melhores, né? E fica totalmente proibido o processamento manual de filme, exceto radiologia intraoral, que é aquela principalmente de consultório de dentista, que ele pode fazer ainda o manual, ou em condições temporárias para atendimento. Então, claro, quebrou a processadora automática, às 3 da manhã, você ainda é do sistema analógico, né, de filme, tem que fazer o exame, chegou um politraumatizado lá, você tem que fazer o exame, então o que acontece? Faz assim mesmo e dá um jeito de processar na mão dentro da processadora automática, né? Tira lá as tampas e coloca o filme lá, tira os rolos, vai colocando o filme num, no outro, sei lá, se vira, dá um jeito, né? Ou faz o químico, bota num balde, enfim, né? Não sei que jeito vai ficar, mas assim, realmente só em condições muito, muito emergenciais. Então, por fim, os estabelecimentos tinham um ano, a partir de dezembro de 2019, ou seja, já venceu isso um ano, então todo mundo tem que seguir a RDC 330, né, a partir de, digamos, 1º de janeiro de 2021, né, já que venceu 26 de dezembro de 2020. Outra coisa, eu não fiz o programa de treinamento, não escrevi como é que vai ser o programa, não sei o que eu vou fazer, se eu chamo alguém para palestrar, se eu coloco meus colaboradores indo num congresso, mando para São Paulo, mando para o Rio, em algum congresso e tal, o que eu faço? Se a vigilância sanitária vir te fazer uma visita, né, uma fiscalização e ver que você não tem um programa de educação permanente, por exemplo, é um descumprimento e uma infração sanitária. Não tem o programa. Tá, mas o que é o programa? Tá escrito de quanto em quanto tempo a equipe vai fazer. Vai fazer todo mundo? Você vai fechar o teu serviço lá durante 3 dias e todo mundo vai no congresso? Pode ser, você escreve lá que o seu programa é isso, fecha o serviço durante 3 dias, vai todo mundo no congresso. Ou fecha um dia inteiro e vem palestrantes de fora. Ou abre no sábado, paga hora extra e vem todo mundo assistir palestra e fazer o treinamento prático no sábado e no domingo. Pronto, é isso que é o programa, tá? E as avaliações, etc, né? E por fim, ficam revogadas a portaria 453, como a gente falou, e a RE 1016 falava somente do controle de qualidade, tá? Porque agora tem as instruções normativas. Então essas duas são revogadas. Por fim, a última conclusão que a gente tem que entender que é o seguinte: a proteção radiológica, ou a proteção, de maneira geral, não é, como muitas vezes a gente pensa, a questão assim, tudo bem, eu faço um controle de qualidade, ok, eu uso EPI, tem blindagem na sala, faço a colimação ali do paciente para evitar uma dose a mais desnecessária, etc, etc. Ok, geralmente a gente pensa isso, né? Fazendo isso tá bom, tá bom. Mas não, a proteção é uma cultura, são atitudes que a gente tem, pensamentos que a gente tem antes de fazer as coisas, raciocinar em cima, isso vai dar certo ou não vai. Tá? E um exemplo que eu dou é, por exemplo, um motorista de carro ou um motoqueiro, certo? Então, se você falar proteção contra acidentes do trânsito, né? Do motorista, você vai, eu tenho um carro que tem ABS, então ele vai frear e tal, não vai derrapar, ok, isso é uma proteção, um jeito de se proteger. Eu tenho o airbag que vai me proteger, alguma coisa. Eu mantenho o meu carro em dia, com freio, com pneu, papapá. Beleza. Isso, pensar na radiologia, é o teu equipamento, essas coisas que você vai usar, avental, etc. Mas o motoqueiro também pode cuidar da sua moto. Não, o freio da moto está funcionando, o pneu está ok, eu uso o capacete, eu uso a roupa de couro que é recomendada, né? Por caso você cair no chão, você não vai ralar a pele, né? Vai ter a roupa de couro um pouco, né? Para te proteger. Até porque a gente vê gente aí, motoqueiro, que no máximo capacete, né? O resto é roupa de praia, né? Então, quer dizer, qualquer coisinha, até encostar a perna no cano quente, por exemplo, né? Para se queimar, até isso pode acontecer. Então, qual é a cultura de proteção? Basta eu usar o capacete, eu usar roupa de couro, a moto tá ok? Não, porque essa proteção
Num acidente, digamos, leve, ok, vai acontecer nada comigo, vou cair ali no chão, capacete, roupa, beleza. Um acidente médio, média gravidade, o que, que pode acontecer? Bom, aí já pode fraturar alguma coisa, já pode ter uma concussão e tal. E um acidente muito grave, às vezes não adianta você ter proteção, ter capacete, nada, né? Que acidente é grave, tá? Então, o que, que acontece? Qual é a cultura de proteção? É usar, sim, os acessórios, digamos assim, que você tem, como capacete, como roupa, luva, etc, né? É cuidar do seu equipamento, põe pro carro também, o freio e tal, mas é a cultura o quê? Não adianta você ter tudo isso, ter um carro com ABS, ter um carro com airbag, se você andar 200 km por hora. Qualquer coisa que aconteça, um susto que você leva, vira a direção, tanto na moto como no carro, pronto, você já sai da estrada, você já bate na lateral, já acontece o acidente. Você tá ok, eu não corro, mas passa sinal vermelho. Mas não tô vendo ninguém. Sim, mas se você passar o vermelho, o outro lado pode não ver você, você não vê o outro lado. Então é uma cultura de atitudes. Então não adianta ter só EPI, ter blindagem, certo? Se você não tiver protocolos, não tiver normas, não tiver condutas, atitudes, tá? E um pensamento. Eu tive já 2, 3 carros sem airbag, sem ABS, né? Mas os mais antigos aí, porque só em 2010, 2012, por ali que começou a ser obrigatório todos os carros. Mas assim, eu nunca tive nenhum acidente grave. Uma batidinha aqui e ali, tudo bem, amassar um para-choquezinho, ok, aconteceram. Mas assim, nunca tive um acidente grave, uma batida grave, como diz o pessoal, PT, né, perda toda, nada disso. Por quê? Porque toda esquina eu paro, eu olho, independente de estar usando cinto de segurança ou não, eu paro, eu olho, certo? Eu acelero, não passo dos limites de velocidade, paro no amarelo, já começo a frear. Então, são atitudes que eu tenho e que a gente tem que ter essa cultura que vai realmente te proteger, te evitar o acidente, certo? E não simplesmente, não, eu usei cinto de segurança, tem airbag, tem ABS, eu uso capacete, uso bota de couro, luva de couro, etc, pronto. Não, podem acontecer vários acidentes, até nem sempre por culpa sua. E aí vem o gerenciamento de riscos, né? Que a gente vai ver numa próxima aula aí, daqui a pouco. A gente vai ver como gerenciar esse risco. O que é gerenciar o risco? É saber que as coisas podem acontecer. Se acontecer, eu já tenho que estar mais ou menos previsto o que eu vou fazer. Então, tem que detectar o risco, quando e como pode acontecer, e se acontecer, o que eu vou fazer. Tá? Como é que eu vou, entre aspas, me prevenir desse risco? Me prevenir de que aconteça e prevenir no sentido que se acontecer, eu já tenho as ferramentas, ter a forma de agir para evitar que esse risco aumente ou que o dano seja maior, certo? Então, proteção radiológica é cultura, é pensar, é agir de forma sempre visando a proteção. Lembrando que no caso de radiações, na maioria dos casos envolve você como trabalhador, tá? Que tem que se proteger, certo? Porque aquela radiação secundária espalhada também lhe atinge em menor grau. Tem que proteger o público, que você também é público, eventualmente, quando está circulando, digamos, pelo hospital, pela clínica, certo? Então você não é sempre trabalhador, você muitas vezes é público, ou até quando precisar usar os serviços médicos, né? No caso de ser paciente, então você está lá na sala de espera, está passando os corredores. E também o paciente, que também você um dia vai ser paciente. Tá? Espero que não, mas eventualmente vai ter que ser paciente. Então também quer que aquele profissional cuide de você, tá? Para que você não tenha nenhum acidente. Que em muitos casos a gente fala que é o acidente radiológico, ou seja, o dano biológico provocado pela radiação. Mas inclusive nós podemos ter um acidente mecânico dos equipamentos. Imagina uma ampola cair em cima do paciente, né? Da barriga, do peito do paciente, porque o sistema de trava de freio do cabeçote não funcionou. Isso é um acidente. Isso é gerenciamento de risco, né? Então, só para sair um pouco da parte da radiação propriamente dita.
Então a gente agradece aí a atenção de vocês e a gente volta aí na próxima semana com uma outra aula. Até mais, um abraço.